Boa noite, meus irmãos em Cristo. É muito bom ver a casa cada dia mais cheia. Isso significa que cada vez mais nossos corações estão revestidos com fé. E a fé move montanhas. Hoje, mais uma noite de tratamento de cirurgia espiritual, um dos trabalhos mais importantes desta casa, porque traz alento, porque nos dá a oportunidade de curar alguns males, de compreender o porquê eles acontecem, mas sempre pelo auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e de todos os colaboradores que se dignam a vir até nós, do Hospital Esperança. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para essa casa recebê-los. E antes de nós começarmos, eu quero fazer um convite, que dia 29 agora, nós vamos estar com o nosso último bazar beneficente. E para nós é bem importante que todo mundo apareça, divulgue, esteja lá também para adquirir, porque as coisas são um valor bem simbólico, mas ajudam muito a manter a nossa casa funcionando. Eu não sei se ainda tem uns panetones, chocotones aí. Já foi tudo, misericórdia, né? Não ficou nem um dia e já foi tudo. Viu o que vocês perderam? Eu levei o meu, comi, estava bem gostoso. Mas que bom, nós tivemos a doação de panetones e chocotones a R$5 cada um. Adivinha se sobrou algum para contar a história? Claro que não, né? Mas é isso, um ajudando o outro. Com instinto de amor, com instinto de caridade, com instinto de participação, a gente vai nos dando condições de seguir. Então, antes de nós começarmos, como sempre, eu peço para que vocês esqueçam o dia atribulado que tiveram, esqueçam os problemas, pelo menos nesse momento, e comecem a se conectar com o bem maior, com os ensinamentos de Jesus, nosso mestre e amigo, que sempre está conosco, através dos seus benfeitores, através da bondade do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, para nos auxiliar na caminhada. E eu convido a você que está em casa, que provavelmente já escolheu um lugar bem tranquilo para estar, que já deixou a sua garrafinha de água do lado, nunca é demais lembrar que esse tratamento que os nossos benfeitores depositam nessa garrafinha, ele deve ser tomado 3 vezes ao dia. Hoje, depois do tratamento da cirurgia espiritual, procure repousar mais cedo, procure estar com o pensamento mais edificado, pensando em coisas boas, em coisas construtivas, esteja em oração, porque tudo isso cria uma sintonia melhor, amplia a possibilidade. Então, seja muito bem-vindo também, fique agora no seu recinto aí, quietinho, sem conversar, em oração. Isso é bastante importante para todos que vieram aqui na casa presencialmente também. É o momento em que nós nos conectamos com o bem maior, com a espiritualidade amiga. E para isso eu convido vocês para a gente abrir essa noite rezando a oração que Jesus nos ensinou, aquela que nós fazemos em toda a abertura dos nossos trabalhos na casa, porque é ela que nos lembra daquele que veio para cuidar da gente em nome de Deus, para aquele que veio para nos trazer o método, para nos trazer o como, o mapa, para a gente prosseguir, para a gente aperfeiçoar o espírito, para a gente evoluir, porque afinal de contas é para isso que nós viemos a esse planeta, para evoluir. Mas evoluir principalmente no amor, na caridade, no perdão. Então convido todos vocês agora que, para além da prece, também mentalizem aqueles que precisam. Aqueles que estão sofrendo num leito de hospital, aqueles que estão em casa, aqueles que têm alguma angústia, que têm alguma dor física, também mentalizem. Vamos multiplicar esse bem querer. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
que assim seja. Para iniciar os trabalhos de terça-feira, das de tratamento, cirurgia espiritual, nós sempre trazemos um recado tirado do livro Vinha de Luz. Hoje coube a mim fazer a leitura. Vocês me perdoem até ficar aqui para frente, porque eu me bato um pouco atrás do púlpito ali. Não me dou bem com esses negócios na frente. Então vamos lá. É o item 16 do livro Vinha de Luz. Foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier. E ele fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, já lembrava Paulo há muito tempo atrás. Fala o que convém à sã doutrina. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhe como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico dos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Um texto autoexplicativo, né? Vamos cuidar com o que sai daqui, porque a gente está em construção todas as horas, todos os dias. Vigiai e orai, porque o convite para falar bobagem, falar demais, falar aquilo que a gente não sabe, você não vai construir nada, ao contrário. Eu estou sendo instrumento do quê quando eu abro a minha boca? Se eu venho num templo, se eu venho numa igreja, se eu venho numa casa espírita, o que me faz, o que me move até aqui, senão a vontade de me aperfeiçoar, a vontade de melhorar, a vontade de fazer uma reforma íntima. E por que, a partir da porta para fora, eu uso a palavra, eu uso o verbo, contradizendo tudo aquilo que a gente aprende? Então, vigiai e orai. Esse é o caminho. Tantas vezes falado. E tantas vezes a gente tem que repetir. Porque somos humanos em constante aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Eu convido agora o Roberto para dar início à primeira parte da noite de tratamento de cirurgia espiritual com tratamento à distância. Roberto, por favor. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, por mais uma noite, pela misericórdia do Pai, aqui estamos reunidos. Como digo sempre, todos nós nos dirigimos a esta casa, vindo aqui em busca de alguma coisa, em busca de um lenitivo, de um amparo, de um auxílio. Cada um
com os seus problemas, com as suas aflições, suas dificuldades, sejam familiares, entes queridos, conosco mesmo. Mas a partir do momento em que nós nos dirigimos a essa casa, a partir do momento em que nós, imbuídos de uma fé, da esperança de encontrar o lenitivo para nossas dores, e dirigimos esta casa, com certeza, nesse momento, você que aqui vem, foi intuído pelo seu anjo tutelar, o seu mentor espiritual, o benfeitor, o anjo amigo, aquele que você quiser designar, que é um amigo espiritual, que tem a responsabilidade de cuidar de você, de acompanhar a sua presente reencarnação, um amigo que nos conhece e que veio com essa tarefa de ajudar-nos a vencer essas nossas provas, essas nossas dificuldades. E quando nós dirigimos esta casa, nós devemos ter na nossa mente que é imprescindível que nós mantenhamos a confiança e a fé nos desígnios de Deus. E com certeza, a partir do momento que você tem aquela fé verdadeira, a partir daquele momento que você sabe que você é conectado com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, com seus pensamentos de paz, mesmo apesar de todas as dificuldades, você vem com seu coração cheio de esperança, de encontrar nas mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo a orientação, o bálsamo, para que você assim tenha o seu coração acalmado, para que você assim tenha aquela esperança dos desígnios de Deus, que você tenha a aceitação, para que assim, com essa aceitação, meus irmãos, nós vamos ter condições de colocar num padrão espiritual, numa sintonia com os benfeitores espirituais da nossa casa, os trabalhadores de Jesus, para que eles possam trabalhar, nos ajudando nas dificuldades que nós trazemos dentro dos nossos corações, com os nossos familiares, as opressões que nós sofremos, enfim, todas as dificuldades, com certeza, quando nós buscamos Jesus com sinceridade, com humildade, você recebe. Porque aquele que dirige a Jesus com humildade, toda prece que vem ao Mestre jamais fica sem resposta. Sempre ele envia um lenitivo, o consolo e a orientação que você precisa. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de um tópico aqui do Evangelho, do capítulo 6, o Cristo Consolador, e o tópico, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo
é a observação desta lei, mas o jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Nessa pequena passagem do jugo leve, meus irmãos, como eu estava me referindo no começo, todos nós que passamos por dificuldades, quando você tem aquela fé inabalável nos desígnios de Deus, quando você tem a esperança em seu coração, a humildade, a aceitação para as dificuldades para as quais você está passando, porque você sabe que tudo que você está passando tem um fundamento, tudo que você está sofrendo tem uma causa, e tudo que você passa é uma consequência da sua vida, da sua presente vida atual, dos seus delícias, da maneira do seu proceder, de se afastar do nosso Senhor Jesus Cristo, de se afastar dos ensinamentos do Mestre, ou mesmo pode ser que as aflições que você está passando sejam de uma vida passada, de uma reencarnação passada, e hoje você sofre as consequências de atos praticados em vidas anteriores. Mas isso também é uma dádiva que o Pai nos concede. É uma oportunidade que Deus nos concede de, através das provas, das expiações, das dores, nós podemos resgatar nossos erros, nossos débitos do passado, ou mesmo desta presente vida, como me referi. É uma oportunidade única que o Pai nos concede, de quando nós temos a aceitação, a renúncia, quando nós acreditamos numa vida após a morte, quando nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do Espírito, quando nós temos conhecimento que esta vida presente aqui é passageira, e nós estamos aqui para aprender, para reconciliar com nossos adversários no passado, para juntos nos perdoarmos e vencermos as nossas dificuldades com nossos companheiros, com os nossos familiares, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos, parentes. Tudo isso, meus irmãos, são oportunidades que Deus nos concede através da bendita reencarnação, de podermos saudar nossos erros, nossos débitos do passado, e que por mais que você sofra, por mais que as dificuldades, as aflições tomem conta do seu coração, do seu dia a dia, você jamais pode perder a esperança nos desígnios de Deus. Você deve ter confiança e fé inabalável, porque você sabe que tudo que você está passando faz-se necessária a sua evolução espiritual. São os débitos que você está resgatando do passado. Então nós precisamos sim não ser masoquistas, mas agradecer a bênção da dor e do sofrimento que você está passando, porque tudo isso é um aprendizado. Todos os seus tormentos e aflições, as dificuldades, fazem parte da nossa ficha kármica, porque quando nós vamos renascer, quando nós vamos reencarnar novamente, na grande maioria das vezes nós temos um planejamento pelos benfeitores espirituais, espíritos iluminados, que têm um alto conhecimento intelectual, moral, o amor acima de tudo, que vem nos ajudar a escolher as nossas provas, a fazer nosso planejamento. E muitas vezes, quando nós temos condições, nós fazemos esse planejamento da nossa reencarnação, como vai ser, e eles nos ajudam. Mas aqueles nossos irmãos ainda que muito labutam na inferioridade, esses nossos irmãos que não aceitam Jesus, esses irmãos que vivem no erro, através do seu egoísmo, da sua falta de fé, da sua maneira de querer levar vantagem em tudo,
e quando desencarnam, tem uma surpresa muito grande, porque estão vinculados com os espíritos que estão na mesma faixa, faixa vibratória, e sofrem muito. Mesmo esses espíritos, todos esses espíritos que não têm condição ainda de escolherem as suas provas, aquilo que ele precisa passar para resgatar seus erros, a misericórdia divina é grande. E os mentores espirituais, os benfeitores, fazem o planejamento para esses nossos irmãos, para que eles possam cumprir com as etapas necessárias para se redimirem perante a sua consciência dos erros praticados em vidas anteriores, encarnações anteriores. Então a misericórdia do Pai é muito grande, porque ninguém está isento do auxílio divino. Então todos nós que passamos por essas aflições, temos que ter essa esperança redobrada em nosso coração. Você não está sozinho. Jesus está ao seu lado. Os benfeitores espirituais estão ao seu lado. Basta que você procure, no íntimo do seu pensamento, manter-se ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao anjo tutelar, ao santo que você acredita, não importa a sua religião, desde que você tenha fé, confiança nos desígnios de Deus, que você tenha a humildade de saber que você não sofre sem nenhum motivo, porque sendo Deus perfeito e justo em tudo, jamais Ele nos permitiria que nós sofrêssemos, passássemos por provações, privações, dificuldades, se não fossem necessários para resgatar nossos erros e nossos débitos. Então não existe vítima, não existe coitadinho, não existe ninguém que sofra sem ser necessário para a sua redenção espiritual. Então, se nós sofremos, se nós passamos por dificuldades quais sejam as quais forem, é fundamentalmente para o nosso aprendizado. E quando Jesus nos coloca a doutrina espírita, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos diz o porquê da dor, do sofrimento, quando nós temos essa misericórdia divina de trabalhar o conhecimento com essa doutrina, que nos ensina o porquê da dor e do sofrimento, e que nos responde aos nossos questionamentos de uma forma racional, científica, filosófica, do porquê da tanta dor e tanto sofrimento, que nos esclarece, e que ao mesmo tempo que nos esclarece, nos dá a esperança de dias melhores, porque nós sabemos que todos esses tormentos, as dificuldades, têm o tempo certo de passar, e que no amanhã, se nós soubermos, tivermos resignação, aceitação, e procurar acima de tudo, vivenciar o Evangelho de Jesus, através da caridade, do amor, do perdão, da simplicidade, da humildade, da paciência, do perdão incondicional, de amar, com certeza nós estaremos no caminho certo, para que quando voltarmos para a paz espiritual, sermos recebidos como espíritos completistas, que realmente conseguiu, apesar de todas as dificuldades, não desviar do caminho e seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos, meus irmãos, queridos companheiros que se encontram nos seus lares, nossos queridos irmãozinhos da pátria espiritual, nossos irmãozinhos do Hospital Esperança, na egrégora desta casa, no plano espiritual, que aqui estão participando conosco, uma grande infinidade de irmãos necessitados, doentes, que aqui estão nesse instante, que vêm em busca do esclarecimento, de um tratamento para as suas dores, para as suas dificuldades. Esses irmãos da pátria espiritual
muitos espíritos recém-desencarnados que ainda desconhecem, que passaram, que voltaram para a verdadeira vida espiritual. Muitos irmãos desencarnaram ainda, passando por dores, sofrimentos, porque não souberam aceitar as dificuldades, e muitos se revoltaram, e agora arrependidos aí estão, pela misericórdia divina, sendo assistidos. E esses espíritos, meus irmãos, que aqui estão, que aqui vêm em busca também do esclarecimento, do lenitivo e do amparo. E os nossos médicos espirituais, cirurgiões, aproveitam da presença de cada um de vocês, que traz realmente o amor, boa vontade, no desejo sincero de auxiliar e de amparar, utilizando os seus fluidos de amor, de paz, o seu magnetismo, o seu ectoplasma, para que eles possam manusear essas energias para socorrerem esses irmãos. Então, que vocês estão aqui, vocês, meus irmãos, não estão só recebendo, mas vocês, cada um que aqui está com amor e com fé, está sendo um doador de fluidos, está ajudando a seara do nosso Senhor Jesus Cristo, está fazendo uma caridade de auxiliar esses irmãos que tanto precisam do nosso fluido carnal para poderem serem acordados, para poderem receber o auxílio e assistência que necessitam. Então é muito importante que nós, mantendo essa conexão com Jesus, esse pensamento de amor, de doação, possamos ajudar esses espíritos e os nossos irmãos que estão nos seus lares, e possam nesse instante de muita paz, de muita harmonia, cada um já se encontrando no seu local preferido, onde não sofra nenhuma interrupção, já colocou a sua garrafa d'água, a sua jarra, para que aí possa ser depositado pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes os fluidos salutares, a medicação certa e necessária para a sua dor, para a sua dificuldade, para que você possa continuar em frente, meu irmão. Então nós pedimos nesse instante ao nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, nosso irmão maior, a nossa Mãe Santíssima Maria, a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e toda essa equipe médica e espiritual de cirurgiões, que nesse momento já se dirigem aos lares de cada um desses irmãos, aqueles irmãos que deixaram o seu nome no nosso caderno de vibrações, cada um que está com o pensamento firme em Jesus, para que possamos receber, através desse auxílio divinal do nosso Senhor Jesus Cristo, a medicação, o lenitivo e as cirurgias que nós precisamos. Então, meus irmãos queridos, vamos fechar nossos olhos, vamos procurar com muito amor conversarmos com Jesus. Vamos nesse instante abrir nossos corações ao nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, e vamos dizer a Jesus tudo aquilo que nós estamos sentindo nesse momento. Vamos dizer a Jesus todas as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições, tudo aquilo que nos perturba, que nos tira o sono. Vamos contar a Jesus as nossas mágoas, as nossas dificuldades. Vamos pedir a Ele que possa aliviar nossos corações nesse instante, que Jesus possa, com seu amor bendito, envolver a cada um dos nossos irmãos que nesse instante se mantêm conectados com Jesus, esteja onde estiverem. Que o nosso Mestre Maior possa olhar por esses irmãos, por aqueles que dizem orem por mim, pelos nossos familiares,
pelos nossos entes queridos que já passaram para a pátria espiritual, cumprindo sua tarefa e retornaram, pelos nossos filhos, por todos os nossos parentes, por nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, por aqueles que, enfim, estão nessa labuta no dia a dia conosco, que nós possamos nesse instante vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, e pedimos por nós nesse instante, que nós possamos, com nossos pensamentos cheios de gratidão, com muita humildade, os nossos irmãos nos seus lares, que nesse instante possam colocar a sua mão direita sobre o local da dor, da doença, ou mesmo se a dor localizar sobre todo o seu corpo, coloque sua mão sobre o cardíaco, sobre o seu coração, e com muita humildade, com muita fé, peça a Jesus a cura. Peça ao Dr. Bezerra de Menezes a cirurgia espiritual que você necessita. E que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, dos humildes, dos necessitados, querido irmão, derramai as suas luzes, derramai a sua bênção, derramai cada um desses irmãos a cirurgia espiritual que ele precisa, que ele necessita, que possa nesse instante ser extirpado todos os nódulos, metástases cancerígenas, que qualquer órgão onde estiver localizada a doença, onde está localizada a desarmonia, o desequilíbrio, possa ser nesse instante harmonizado, reequilibrado, dando um novo direcionamento a todas as células espirituais, para que possa essa harmonia ser materializada, efetivada no corpo físico dos nossos irmãos, que possa, Senhor Jesus, todos os centros de forças serem reequilibrados e harmonizados nesse instante, assim como todos os chakras do corpo físico dos nossos irmãos possa ser reequilibrado e harmonizado, e que possamos nesse instante, cheio de gratidão pela presença amiga desses benfeitores espirituais em nome de Jesus, agradecer de almas enternecidas e com muita humildade pela assistência e pelo amparo que estamos recebendo, porque com certeza, meus irmãos, a misericórdia divina se faz presente nesse instante no seu lar, onde você se encontrar, aonde estiver o nosso pensamento nesse instante, os nossos benfeitores espirituais o acompanham para levar assistência a esses irmãos, para que eles também recebam esse lenitivo, esse amparo, essas cirurgias espirituais que necessitam, que precisam, vos fortalecendo para que continuem acreditando sempre num bem maior, para que não percam jamais a fé, a esperança dos desígnios de Deus, que nós possamos continuar confiando com muita fé, porque nós sabemos que todo atendimento, toda cura depende fundamentalmente da nossa fé, que mais de 90% é da nossa fé inabalável nos desígnios de Deus, da nossa humildade, de rogarmos a Deus a sua misericórdia sem nada exigir, mas com muita humildade dizer sempre: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, pois tu sabes o que é melhor para mim. Embora muitas vezes eu não entenda e não compreenda que, apesar de todas as minhas solicitações, aquele que eu almejo, que eu desejo, eu não vejo alcançado. E muitas vezes, chego às vezes até a me revoltar, chego às vezes a reclamar,
mas pensando bem nesse Evangelho do Mestre, eu vejo que estou errado, que Jesus não deixa nenhuma oração, nenhum pedido sem resposta quando é feito com amor, com resignação, com humildade. Porque muitas vezes, Senhor, na minha dor, no meu sofrimento, eu me revolto, e com essa revolta eu crio mais dificuldade e me afasto muito mais ainda da misericórdia divina. Eu crio através dessa revolta, dessa não compreensão, dessa não aceitação, uma barreira fluídica, aonde fica difícil chegar até mim as emanações de amor e de paz, porque eu estou totalmente refratário à ajuda que vem de Deus e que vem de Jesus. Mas a partir do momento em que eu me reconheço e com esses pensamentos de revolta, com esses pensamentos negativos, eu só vou sofrer mais. Quando eu reconheço e quando eu tenho ciência, através das mensagens de Jesus, através do esclarecimento, através de uma palestra, de um livro que me cai em minhas mãos, que me ensina o porquê da dor e do sofrimento, quando eu tenho ciência que essas dores que estou sofrendo são necessárias para mim aprender, para mim criar um aprendizado e de saber que quando nos afastamos de Jesus, quando nos afastamos da religião, seja qual for, nós embrutecemos o nosso coração, a nossa mente, nós passamos a vibrar em padrões espirituais mais baixos, conectando com aquelas mentes de irmãos revoltados, irmãos inimigos da paz, do amor, inimigos do Cordeiro, irmãos pelo orgulho, pela vaidade, procurando de toda maneira nos desviar do caminho, da verdade, do amor. Então eu volto sobre meus passos, e a partir deste momento, de posse dessas informações, eu mudo todo o meu proceder. Eu começo a entender e compreender que a verdadeira vida é a vida do Espírito, o Espírito, e que essas dores e tormentos que eu estou passando são resgates, expiações das minhas faltas de vidas anteriores, ou mesmo dessa vida. Então, em posse dessas informações, de saber que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida espiritual, e nós estamos aqui para aprender, para reconciliar, para amar, e eu me volto para o Mestre, e com o coração cheio de esperança e de amor, eu peço a Jesus humildemente: Senhor, ajuda-me a seguir em frente, fortaleça a minha vontade, Senhor, ajuda-me a ter aceitação, a ter humildade, a ser verdadeiro, simples e sincero, a ter mais paciência, a ter mais resignação, porque eu sei, Senhor, que tudo tem um fim, que essas dores, esses tormentos passarão, mas que tudo isso, tudo que sofro, tudo que passo, são necessários para que o meu corpo espiritual, aonde é a verdadeira vida, possa curar das minhas imperfeições, dos meus atos impensados no passado, para que possam ser corrigidos no meu corpo espiritual todas as desarmonias, desequilíbrios, e que as energias deletéricas sejam todas desintegradas,
sejam todas plasmadas no meu corpo físico, para que através da materialização dessas doenças no meu corpo físico, o meu corpo espiritual, da onde é a verdadeira vida, terá a cura completa. Então, Senhor Jesus, abençoa cada um desses irmãos que estão passando por esse momento de dor e de sofrimento. Fortaleça nossos irmãos na sua caminhada, Senhor. Abençoe esses irmãos e que eles tenham fé, confiança e esperança, porque nesta noite, com certeza, meus irmãos, vocês reencontraram Jesus no seu lar e no seu coração. Que você pegue firme na mão de Deus, na mão de Jesus, e siga avante cheio de fé, de confiança e de esperança, para que você alcance a cura, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Mas com certeza, cada um dos nossos irmãos receberam as cirurgias espirituais que precisavam, a assistência e o amparo, e cada um tem necessidade. Todos receberam, ninguém ficou sem receber nada, porque Jesus não deixa. Quando você pede com fé, com humildade, a resposta que você precisa, o auxílio e o amparo. Então, com o coração cheio de amor e gratidão, nós encerramos esse tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que possa envolver a cada um desses irmãos em muita luz, em muita paz, em muita harmonia, e que eles possam, com o coração cheio de esperança e de amor, sentirem a alegria, sentirem a gratidão pela misericórdia divina de tudo que vocês receberam e continuarão recebendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenham alegria em vossos corações, que procurem sorrir, que procurem sempre procurar ver o lado bom de tudo aquilo que te acontece, pois tudo tem um motivo, tem uma causa, uma razão. E isso, meus irmãos, quando nós temos aceitação, resignação, humildade, com certeza, a felicidade, que é o momento que nós passamos, a felicidade verdadeira que um dia você vai encontrar na pátria espiritual, estará ao seu alcance. Hoje, nós temos momentos felizes, e que nós passemos tudo que tiver ao nosso alcance, para que esses momentos felizes possam se perpetuar sempre em nossa vida, e que nós colocamos em prática o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus, a Jesus. Em seu nome, Senhor, nós vamos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Que Jesus abençoe hoje, agora e sempre.